Primeiro encontro estadual de aposentados e aposentadas do Sinte, em Florianópolis, dias 8 e 9 de novembro. Reunindo a história da nossa educação. Elite intelectual, às vezes amena, até parece serena, outras vezes infernal. Lugar aconchegante de mentes brilhantes, quase sempre entusiasmada, começo de ano. É mais um desafio. Ser mestre não é fácil, mas é eterno. Quem é mestre nunca deixa de ser. Matéria-prima humana. Lá fora te espera muitas perguntas. O que eu vou ser quando crescer? Por que tanta guerra? É verdade ou mentira? Preciso aprender para quando crescer. Ser e a fome, a miséria, a violência, a impotência do querer fazer refúgio. A sala dos professores, é lá que se busca heróis da cátedra. É preciso crer, é preciso filosofar. A verdade está na berlinda, até que se prove o contrário. Porém, enquanto isso, somos heróis arrogantes, prepotentes, palhaços que riem e que choram. Pessoas que na sala dos professores despem dores, cansaços e fracassos. Respiram fundo e nos corredores buscam nas entranhas a esperança, a bonança, a fé nesse mundo. Alma de poeta. Que se pensa na alma do poeta quando seu olhar se perde nos caminhos, no céu estrelado, no mar imenso, na lua tão intensa, chegando de mansinho, na brisa suave do cair da tarde, nas cores fascinantes do crepúsculo, nas vibrantes cores do amanhecer, que sente o poeta no alvorecer, no murmúrio da água cristalina, na perfeição da natureza florescer, no canto dos pássaros que trinam, no equilíbrio do ecossistema a se perder. Que passa na alma do poeta, vendo corpos destroçados a sofrer, a lágrima riscando o rosto de criança, do que o coração poeta se motiva a escrever. De onde busca e transforma em poesia, triste destino, o desespero, gargalha em busca desdentadas e famintas, que o sono remedia a fome para outro dia. De onde buscam doces melodias, corações espezinhados de amarguras, boemia, cantores que rompem de madrugada, pulando de amores, traições e agonia. Que passa na alma do poeta quando a natureza se cobra do descaso da multidão que não importa nem respeita o percurso certo da obra tão perfeita. Mas o poeta, sendo um romântico, aceita o sofrimento e as pessoas no seu peito, vendo em cada ser, sem ser ele perfeito, um homem com todas as emoções dentro do peito. Agradecemos as professoras. E para palestrar, convidamos os advogados do Sinte, Dr. José Sérgio Cristóvão, ele que é doutor em Direito e professor da UFSC.
doutora Daniela Rabaioli, advogada especialista em direito previdenciário. E o doutor Felipe Rueder da Silva, advogado especialista em direito público. Vou passar a palavra então para a coordenação. Lembrando, gente, que nós não vamos abrir para perguntas, viu? Porque as perguntas já foram colocadas, né, na caixinha. Se alguém tiver alguma dúvida que não foi falado aqui durante as palestras, ao final, os advogados vão ficar um tempinho, alguma pergunta específica, eles vão atender, tá bom? Bom dia a todas as professoras e aos professores presentes. Então, nós vamos dar início à mesa aqui do jurídico. Lembrando que a Graça acabou de dizer, as perguntas já foram entregues antecipadamente, então estão aqui com os nossos advogados, então nós não abriremos para perguntas depois. Essa mesa tem 1 hora, tá? É 1 hora de fala para os nossos advogados. Vou passar então a palavra aqui para o doutor Sérgio. Robson primeiro. Bom dia a todos e a todas, né? Vamos falar com vocês 1 hora, em torno de 1 hora, e a gente espera que seja contento, e as dúvidas posteriores a gente estará encaminhando para vocês, certo? Então, espero que a gente consiga fazer um bom trabalho nesse período aí até meio-dia e 15 no máximo, tá certo? Minhas colegas professoras, meus colegas professores, de coração aberto mesmo, eu quero dizer que é uma enorme satisfação, não só estar aqui com vocês hoje, mas ver esse auditório, professor Alvetti, lindo, repleto de pessoas que representam o estado inteiro. Nós não temos aqui cerca de 400 ou 500 pessoas, nós temos aqui mais ou menos 65 mil pessoas que estão aqui representadas. Cada um de vocês trouxe dúvidas das suas escolas, do seu grupo de professores aposentados, aposentados há 30 anos, aposentados há 40 anos, aposentados há 20, há 15, há 5, mas que se envolvem ainda com as suas escolas, com a sua comunidade. E me parece que se nós temos 65 mil trabalhadores do magistério, na verdade nós temos mais de 200 mil pessoas aqui representadas, porque as suas famílias também estão aqui representadas. Dizer, portanto, da satisfação de estar nessa manhã conversando com vocês, especificamente acerca de um tema que é muito caro ao magistério público estadual, são os seus direitos. Nós, por uma conjuntura histórica, meu caro Robson, aprendemos que o certo para as elites é que as pessoas baixem a cabeça e trabalhem. Baixem a cabeça e trabalhem. Porque se as pessoas pararem de baixar as cabeças e trabalharem, elas vão conseguir olhar em volta e vão ver que elas têm direitos. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é levantar a cabeça e olharmos em volta e sabermos que pessoas como nós também acham que têm direitos e não só obrigações. É disso que nós vamos tentar falar hoje. Eu quero começar cumprimentando o nosso coordenador estadual, professor Aldoir Kramer. Quero cumprimentar também a nossa secretária da pasta dos aposentados, a professora Alvetti, cumprimentá-la pelo brilho do evento, inclusive. Quero cumprimentar o nosso coordenador do jurídico, o professor Robson. Quero cumprimentar a professora Sandra, da Secretaria da Pasta de Igualdade de Gênero. Quero cumprimentar também a Daniela, nossa colega lá no escritório. E quero cumprimentar também o Felipe, o nosso colega lá do escritório. Nas pessoas dos coordenadores, que nós fizemos questão de citar o nome pelas pastas respectivas, nós queremos estender o cumprimento a todos os nossos membros da diretoria estadual do Sint, membro das nossas diretorias regionais, das nossas coordenações regionais e municipais, e também a todas as senhoras e os senhores. E se me permitem, por uma questão de respeito à história do Sint, eu quero cumprimentar também os funcionários do Sint.
É importantíssimo que nós cumprimentemos os funcionários do Sint, esses guerreiros que estão conosco há muito tempo. E aí, se me permitem, os mais jovens, os funcionários do Sint, eu vou cumprimentar no nome de duas pessoas que eu encontrei aqui hoje. A Betinha, que eu não estou vendo aqui, e a Patrícia. Quero fazer esse cumprimento especial a esses guerreiros que são a cara do Sint, são o sorriso do Sint, são aquelas pessoas que te atendem, te dão o bom dia e te dão o boa tarde todo dia que você liga lá para o sindicato. A minha fala vai ser muito breve. O Dr. Felipe e a doutora Daniela vão tentar esgotar, no espaço de tempo que nos foi fornecido, uma série de temáticas. O que eu vou fazer com vocês é uma proposta de análise de duas questões básicas. Primeiro, uma brevíssima análise de conjuntura, muito breve, sob a ótica do jurídico. Obviamente, vocês fizeram as análises de conjunturas políticas de vocês. O jurídico quer propor para vocês uma análise de conjuntura que, sim, num primeiro momento é dura. O momento que se avizinha não é um momento simples. É um momento tenebroso, se me permitem uma palavra mais dura. Nós passaremos por uma turbulência muito dura e será um ataque muito firme aos nossos direitos. Não pensem que o debate vem só pela ordem política, pela ordem funcional interna. O debate vem pela ordem jurídica, inclusive, porque os tribunais não são formados por alienígenas, professor Robson. Os tribunais são formados por pessoas que julgam também segundo as suas convicções. E nós estamos pensando, prevendo que vamos passar sim um período de larga turbulência. Notem que eu falei para vocês e usei sempre a palavra, nós vamos passar, nós vamos passar. E é por isso que eu trago também, nessa brevíssima análise de conjuntura, uma ideia de esperança. Nós vamos passar por esse momento. Esse momento vai passar. E a nossa capacidade de resiliência vai ser testada ao extremo. Resiliência, todos sabemos o que é. Resiliência é uma qualidade característica que os materiais têm de se dobrarem, a capacidade deles serem dobrados, deles serem moldados e não quebrarem. Nós temos que ter essa capacidade de resiliência. Eles podem até tentar nos dobrar, mas não conseguirão nos quebrar. Nós não seremos quebrados. E nesse segundo momento, eu quero fazer uma brevíssima reflexão, professor Robson, se me permite, da importância que foram os encontros regionais que nós tivemos nesse ano. Me parece que é importantíssimo nós estabelecermos isso como uma pauta presente, contínua e permanente. O jurídico precisa, se possível 2 vezes, se possível mais, 3 vezes, ir por ano às regionais, colher os anseios, as preocupações, colher as dúvidas, colher os pleitos da categoria lá na base. E aí eu falo para o nosso secretário do jurídico, professor Robson, e para o nosso coordenador estadual, professor Aldoir, da importância de nós não só mantermos, mas também intensificarmos essa política do sindicato. É uma política que dá trabalho, obviamente, é uma política que tem um alto custo para o sindicato, mas eu penso que a categoria, mais do que necessita, a categoria merece uma presença do jurídico mais efetiva lá na base, lá nas regionais. Me parece que isso, somado ao esforço conjunto das regionais, que fazem um trabalho, sejamos honestos, belíssimo, belíssimo. Pessoas que trabalham aos sábados, pessoas que trabalham aos domingos, aos feriados. Eu recebo o WhatsApp às 10 da noite de sábado. E não é porque a pessoa está mal intencionada, querendo me mandar um WhatsApp às 10 da noite. É porque a dúvida chegou até ela também às 10 da noite do sábado. E ela está inquieta com aquela situação. Notem, nesse sentido eu penso que nós precisamos respaldar as nossas coordenações regionais e municipais e respaldar a nossa diretoria com uma atuação cada vez mais presente. E é isso que o jurídico, penso, tenderá a fazer hoje, dando respostas aos questionamentos de vocês. A nossa fala, eu pensei em uma fala muito breve, de cerca de uns 7 minutos, como eu acho que já está estourado o meu tempo, eu vou passar
diretamente a palavra para os colegas, para eles fazerem um encaminhamento de cada uma das dúvidas que foram trazidas de vocês até nós. Muito obrigado. Meu nome é Felipe Roide da Silva, como já foi apresentado. Gostaria de enaltecer a fala do Dr. Sérgio nesse sentido dos encontros que foram realizados nas regionais esse ano. Percorremos todas as regionais do estado, são mais de 30 regionais, e tivemos a oportunidade de explanar um pouco a situação do âmbito do magistério, tirar as dúvidas, fazer acompanhamento, falar das ações coletivas e as ações individuais que nós temos. Pois bem, eu queria complementar a fala nesse sentido também, para lembrá-los que no Departamento Jurídico do Síndico Estadual, no período vespertino à tarde, nós sempre temos um advogado disponível para atendimento. Então, a ideia hoje não é nós tirarmos dúvidas individuais, sobre processos individuais, mas sim dúvidas que se aplicam mais à coletividade. Quem tiver dúvida individual, quer saber o andamento, o trâmite do meu processo, o documento que eu encaminhei, como está, quantas anda, onde está, deve ligar no Síndico Estadual. A ligação é passada por um advogado, certo? Então, de segunda a sexta-feira, tem um advogado disponível para atendimento na sede do Síndico Estadual, certo? É direito de vocês obterem esse atendimento. Pois bem, eu gosto muito dos encontros dos aposentados. Geralmente, eu e a Alvete aí, a gente percorreu muito o estado, conversando com os aposentados nesses encontros. Penso que o encontro dos aposentados é o momento de nós sabermos a atual conjectura política do Brasil, da nossa situação e do âmbito do magistério. Também para nós revermos velhos amigos, amigos de longas datas, lembrarmos bons tempos e velhos tempos e boas lembranças das escolas, certo? Pois bem, eu quero falar um pouco sobre uma ação, a chamada Ação de Revisão Geral de Aposentadoria. Depois eu vou falar um pouco de algumas ações coletivas que nós temos, especialmente que são vinculadas aos professores aposentados, e por fim eu dou uma pequena pincelada também no novo plano de carreira. Vou tentar ser o mais breve possível, porque a doutora Daniela também vai fazer uma fala depois. E pessoal, nós recebemos mais de 60 ou 70 perguntas, eu não sei se eu vou conseguir exaurir todas, mas a ideia é tentar ser um pouco mais célere para a gente tentar exaurir todas essas dúvidas. Pois bem, de início pessoal, uma primeira premissa que eu queria estabelecer com vocês é que as dívidas contra a Fazenda Pública, elas prescrevem em 5 anos. Então, como nós estamos em 2018, eu só consigo ajuizar ações de revisão de aposentadoria quem se aposentou até 2013, certo? De 2013 para frente. Mas isso não quer dizer que quem se aposentou antes de 2013 não possui nenhum direito a nenhuma ação. Justamente porque nós possuímos ações coletivas envolvendo as mais diversas temáticas que já foram ajuizadas em anos anteriores. E elas retroagem 5 anos da data do ajuizamento preteritamente, certo? Então eu vou falar isso mais adiante, é só uma primeira premissa para a gente ter essa ideia. Pois bem, a ação que eu quero trabalhar com vocês é a chamada Ação de Revisão Geral de Aposentadoria. Nessa ação de revisão geral de aposentadoria, nós cobramos indenização pela demora na aposentadoria, abono de permanência, a antiga gratificação de permanência, que hoje é o adicional de incentivo à permanência e atividade, férias proporcionais, conversão de licença-prêmio, que é a indenização pela licença-prêmio e pecúnia, e verbas suprimidas durante os afastamentos legalmente concedidos. Eu vou exaurir cada um desses temas. Mas antes disso, eu vou abrir um pequeno parênteses, que não é tão pequeno assim, para falar um pouco sobre a aposentadoria do professor, certo? A aposentadoria especial do professor. O chamado intertício aposentatório, ou seja, os requisitos para aposentadoria, no caso de mulher, se dá aos 50 anos de idade e 25 anos de contribuição nas funções do magistério. No caso de homem, se dá aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição nas funções do magistério. Mas aí vem a dúvida, o que é funções do magistério? Pois bem, até 2006, entendia-se que funções do magistério era apenas o serviço prestado em sala de aula,
apenas o professor em sala de aula teria direito à aposentadoria especial de professor. No ano de 2006, sobreveio uma lei federal, Lei 11.301 de 2006, que elasteceu a aposentadoria especial de professor para os especialistas em assuntos educacionais e disse que funções do magistério também eram funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Inúmeros governadores de inúmeros estados, inclusive governador à época, ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. E o Supremo Tribunal Federal, ao julgar essa ação, ele declarou-la parcialmente inconstitucional na parte que elastecia para os especialistas em assuntos educacionais a aposentadoria especial de professor. Então, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 3 requisitos para a aposentadoria especial de professor. Requisito número 1, o cargo deve ser de professor. Somente o professor tem direito à aposentadoria especial de professor. Requisito número 2, o tempo de serviço deve ser prestado em estabelecimento de ensino, leia-se escola. Funções prestadas em sede, antiga ZUCRE, GERED, não são computáveis para fins de aposentadoria especial de professor. Isso não quer dizer que o professor que trabalhou 1 ano dentro da GERED, por exemplo, perdeu o direito à aposentadoria especial de professor, mas sim que aquele período não vai ser computado para esse fim. E o terceiro requisito é função vinculada ao magistério, ou de direção, ou de coordenação, ou de assessoramento pedagógico. Pois bem, em 2012, pessoal, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu uma chamada determinação de providências número 1 de 2012. Ela elenca as funções que são computáveis para fins de aposentadoria especial e no anexo 2 as funções que não são computáveis para fins de aposentadoria especial de professor. É importante dizer que essa determinação de providências foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, então ela é válida e vigente. Quais são as funções constantes no anexo 2 que não são computáveis para fins de aposentadoria especial de professor? Secretário de escola, responsável por secretaria de escola, auxiliar de serviços administrativos, secretário de 1º grau, secretário de 2º grau. É a mesma questão do pessoal que trabalhou um tempo na GERED. Não é porque eu ocupei o cargo de secretário de escola, ou responsável de secretaria, auxiliar de serviços administrativos, assim sucessivamente, durante um tempo, que eu perco a aposentadoria especial de professor. Mas é que aquele período que eu fiquei exercendo aquela função não é computado para esse fim. Certo? Pois bem, fecho o parênteses. Voltando então à ação de revisão geral da aposentadoria. Indenização pela demora na aposentadoria. Pessoal, esse é o primeiro direito que a gente cobra nessa ação. A lei antiga do nosso antigo plano de carreira do magistério, a 1139 de 92, ela estabelecia que o requerimento administrativo de aposentadoria deveria ser analisado num prazo de 30 dias. Depois veio uma lei 470 de 2009 dizendo que o requerimento administrativo de aposentadoria deveria ter um despacho conclusivo num prazo de 60 dias. Nós observamos que os processos de aposentadoria no âmbito do magistério estavam demorando 1 ano, 2 anos e até 3 anos para tramitarem. Então nós criamos uma tese de indenização pela demora na aposentadoria, certo? Essa tese por um bom tempo ela vingou no Poder Judiciário, até que um desembargador falou o seguinte: opa, o professor ele só faz jus à indenização pela demora na aposentadoria caso ele tenha aposentadoria indevidamente negada, o requerimento administrativo indevidamente negado. Se for só a demora, ele não tem direito à indenização. Por quê? Porque a mesma lei que dispõe que deve ser analisado num prazo de 30 ou 60 dias, ela prevê o chamado afastamento para aguardar a aposentadoria. Se não houver um despacho conclusivo num prazo de 60 dias, o servidor pode se licenciar para aguardar a aposentadoria, fica na ativa, mas como se aposentado estivesse tão somente aguardando a sua portaria de aposentadoria, auferindo a regular remuneração, inclusive auxílio alimentação, que deixa de receber depois de aposentado. Então, o Poder Judiciário só vem reconhecendo o direito à indenização pela demora na aposentadoria em caso de expressa negativa. E muitas vezes há negativas errôneas, certo? A Secretaria de Educação, a Administração Pública, muitas vezes erra na contagem do tempo de serviço do servidor, forçando ele a permanecer indevidamente em atividade. Então, a gente observa isso dentro do processo administrativo de aposentadoria e acaba cobrando essa indenização. Pois bem, o segundo direito cobrado nessa ação é o chamado abono de permanência. O abono de permanência ele está previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal, e ele que dispõe mais ou menos o seguinte: quando o servidor completa o interstício aposentatório, ele vai continuar contribuindo para a Previdência, mas ele recebe uma restituição a título de abono de permanência.
Na prática, então, depois de cumprir os requisitos para aposentadoria, mulher 50 anos de idade, 25 anos de contribuição nas funções de magistério, homem 55, 30, e se permanecer na ativa, continua contribuindo para a Previdência, para o IPREV, mas o Estado paga a título de abono de permanência o mesmo valor, certo? Hoje é pago no Código 1914. Também, como a administração pública faz a contagem errônea muitas vezes do interstício aposentatório, ou até mesmo suprime o abono de permanência sem qualquer razão, a gente cobra esses valores, esse direito na ação de revisão geral de aposentadoria. Um terceiro direito é o chamado adicional de permanência, o antigo adicional de permanência, que a gente vai ver o que foi transformado, tá? O antigo adicional de permanência era previsto no artigo 29 da Lei 1139 de 92. Eu vou falar mais ou menos o que o dispositivo falava, é um pouco complexo, mas depois eu dou um exemplo para tornar um pouco mais didático. A lei dizia mais ou menos assim: o professor que permanecer na ativa 1 ano após completar o interstício aposentatório faz jus a um adicional de 5% sobre o vencimento a cada ano que permanecer em atividade. Mais ou menos nesse sentido. A título de exemplo, digamos que eu, Felipe, completei o interstício aposentatório 1º de janeiro de 2010. Isso pressupunha que, se eu permanecesse em atividade, 1º de janeiro de 2011, 5% a mais de vencimento, 1º de janeiro de 2012, 10%, 2013, 15%, 2014, 20%, 2015, 25%. Esse era o limite. A pessoa, então, que trabalhava até mais 5 anos após completar os requisitos para aposentadoria, recebia mais 25% sobre o vencimento e se incorporava aos proventos. Como eles fazem, muitas vezes, a administração pública faz uma contagem errada do interstício aposentatório, a gente também cobra esse direito na ação de revisão geral de aposentadoria. Um outro direito cobrado nessa ação é a chamada férias proporcionais. Toda vez que o professor se aposenta, ele faz jus ao recebimento das férias proporcionais referente ao último período aquisitivo na ativa. Por exemplo, digamos que eu me aposentei em 1º de outubro de 2012. Lá em janeiro de 2013, eu deveria receber 9/12 de férias proporcionais. Eu disse 9/12, eu sei que eu falei 1º de outubro, porque leva a proporção do dia 15 do mês. Se fosse 15 de outubro, já seria 10/12 de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional. A administração pública também, muitas vezes, suprime esse direito e a gente cobra na chamada ação de revisão geral de aposentadoria. Um quinto direito, pessoal, é a conversão de licença-prêmio em pecúnia, a chamada indenização pela licença-prêmio. Até tem um questionamento aqui que eu estava lendo, isso é importante falar, muitos dos questionamentos já estão sendo respondidos aqui indiretamente, tá? Nas nossas falas já estão abarcando muitas das respostas dos questionamentos. Retomando então a indenização da licença-prêmio. Muitos professores acabam se aposentando, mas não usufruem todas as licenças-prêmios que conquistaram durante a atividade, pelos mais diversos motivos, ou porque não quiseram, ou porque tiveram outros afastamentos, ou até mesmo porque a administração pública não permitia o usufruto dessa licença. Então, quando o professor se aposenta, nós cobramos uma indenização por essa licença-prêmio. E o Tribunal de Justiça, recentemente, ele já afirmou o entendimento de que é válido. A gente também cobra esse direito nas ações de revisão geral de aposentadoria. E, por fim, o último direito é as verbas suprimidas nos afastamentos legalmente concedidos. Perfeito. É importante dizer, na parte das indenizações de licença-prêmio, pessoal, que muitas pessoas foram coagidas, foram realmente coagidas, a renunciar às suas licenças-prêmio, certo? Ainda que tenham renunciado às licenças-prêmio, o Tribunal de Justiça já reconheceu que essa renúncia não é válida. É um direito adquirido do servidor e ele vai ter direito à indenização. Então, ainda os professores que assinaram renúncia à licença-prêmio para que o processo de aposentadoria prosseguisse, têm direito à indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas. Certo? Um sexto direito cobrado na ação é as verbas suprimidas durante os afastamentos legalmente concedidos. Quais são as verbas e quais são os afastamentos? Abono da Lei 3.135 de 2004, aquele abono de R$100 que já foi incorporado. Prêmio Educar, que era no valor de R$200 e já foi incorporado. Gratificação de regência de classe, que também já foi incorporada. E auxílio alimentação.
essas verbas eram suprimidas nos mais diversos afastamentos do servidor. Se eu parar aqui, eu vou citar uns 8. Licença de tratamento de saúde, licença prêmio, licença para guardar aposentadoria, licença especial, licença para atender menor adotado, licença para concorrer a mandado eletivo, enfim, nas mais diversas licenças os professores tiveram indevidamente suprimida essas verbas, inclusive em readaptação funcional. Então, também é um direito que a gente cobra nessa ação de revisão geral de aposentadoria, certo? Passada a revisão geral de aposentadoria, pessoal, eu vou falar apenas sobre 3 ações coletivas nossas, porque a doutora Daniela também vai abordar essa temática um pouco mais à frente. Eu falei no início que as dívidas contra a Fazenda Pública prescrevem 5 anos, certo? Então, essas ações de revisão geral de aposentadoria a gente poderia fazer agora para quem se aposentou a partir de 2013. Mas isso não quer dizer que as pessoas que se aposentaram antes não têm direito ao recebimento. E vamos ver o porquê. Por exemplo, férias proporcionais. Nós temos uma ação coletiva de férias proporcionais que ela foi ajuizada em setembro de 2010. Então ela vai retroagir a todas as aposentadorias legalmente concedidas a partir de setembro de 2005. Tá? Essa ação de férias proporcionais, na qual a gente cobra férias proporcional referente ao último período aquisitivo, ela já foi julgada procedente no primeiro grau de jurisdição e atualmente está aguardando o julgamento do Tribunal de Justiça com o desembargador Odson Cardoso. Tá? A gente cobra as férias proporcionais acrescidas do texto constitucional referente ao último período aquisitivo. Quem tem direito, quem se aposentou a partir de setembro de 2005 dentro dessa ação coletiva. Uma segunda ação coletiva também é a indenização pelas licenças prêmio legal não usufruídas. Essa de licença prêmio ela foi ajuizada em fevereiro de 2011. Então ela vai retroagir a todas as pessoas aposentadas a partir de fevereiro de 2006. Quem se aposentou a partir de fevereiro de 2006 e ficou com licença prêmio em aberto, ou seja, conquistada e não usufruída, tem direito à indenização dentro dessa ação coletiva. Do mesmo modo que a ação das férias, ela foi julgada procedente no primeiro grau e se encontra também para julgamento no Tribunal de Justiça com o desembargador Odson Cardoso. E uma última ação coletiva que eu quero trabalhar com vocês, até pelo tempo um pouco mais exíguo, é as verbas suprimidas durante os afastamentos legalmente concedidos. Eu já falei quais são as verbas, já falei dos afastamentos. Só quero lembrar a vocês que a gente só tem até ano que vem para concluir essa cobrança. Atualmente a gente já fez a cobrança de mais de 4.000 servidores, mas eu sei que muitos professores acabam tendo que usufruir licença, até pela especificidade da nossa profissão, né? Então, e acabaram tendo suprimidas essas verbas. Então, quem não mandou a documentação ainda para o recebimento desses valores, deve encaminhar os documentos, deve nos procurar para que a gente dê seguimento. Geralmente, procuração, pedido de assistência judiciária que obtém na sede do sindicato, cadastro funcional e ficha financeira desde 2006. Eu até vou falar sobre mais uma ação coletiva que a gente está iniciando a cobrança agora, divulgamos há pouco no site do Sint. Algumas pessoas tiveram indevidamente suprimida a gratificação de regência de classe pelos mais diversos motivos. Redução do número de turmas, extinção de disciplinas ou municipalização do ensino. Quem teve indevidamente suprimida a regência de classe por um desses motivos, deve nos procurar também. No site do Sint a gente explica certinho quais os documentos que devem encaminhar para a gente fazer a cobrança dentro da ação coletiva. Certo? Pois bem, pessoal, já para encerrando a minha fala, eu só vou dar uma pincelada breve no plano de carreira do Magistério Público, tá? O nosso novo plano. Como todos sabem, em 2015 adveio o novo plano de carreira pela Lei 668 de 2015. Nós tínhamos uma tabela salarial com 12 níveis e 7 referências, ia da letra A até a letra G. Hoje a nossa tabela salarial ela tem 6 níveis, aconteceu um achatamento da tabela e 9 referências. Foram criadas mais 2 letras, letras H e letra I. A partir daí, pessoal, surgem inúmeros questionamentos. Eu vou falar sobre 3 pontos a respeito desse novo plano de carreira. Muitas pessoas nos questionam o seguinte: olha, eu estava no nível, por exemplo, 7D, agora eu fui para o nível 4B, só um exemplo. Isso é legal? Pessoal, infelizmente o que eu tenho para dizer a vocês é que é legal, tá? Desde que não haja decesso remuneratório, ao ser reenquadrado de uma tabela para outra, eu posso sofrer uma regressão no meu nível, na minha referência, certo? Mas eu não posso sofrer decesso remuneratório. Então, o que nós observamos? Nós ficamos analisando na lei do reenquadramento, na 668, anexo 10,
as pessoas que estavam em determinado nível, em determinada referência, para qual nível ia e qual o salário que essa pessoa receberia. Básico, ninguém teve decesso remuneratório. Nós percorremos o Estado há mais de 3 anos fazendo esse questionamento. Alguém em março de 2016, quando teve reenquadramento, teve decesso remuneratório? Ninguém teve, tá? Então a situação é legal, pode sofrer uma regressão no nível na referência, desde que não haja decesso. Uma segunda questão é um problema que continua pela legislação atual e também já era na legislação anterior. Quando eu subo de nível, antes da chamada progressão vertical, hoje chamada ascensão funcional. Quando eu subo de nível, muitas vezes, eu vou até dar um exemplo para se tornar mais fácil. Eu estou no nível 4D, eu subi para o nível 5, de pós-graduação fiz mestrado, subi para o nível 5. Do 4D eu fui para o 5B. Isso é legal? Pessoal, o que a lei dispõe é o seguinte: ao ter a ascensão funcional, você vai para uma referência de vencimento imediatamente superior. Ou seja, no meu exemplo, eu estava no 4D, você sobe de nível. O 5A tem um vencimento maior que o 4D? Não. Então vai para o próximo. O 5B tem um vencimento maior que o 4D? Ah, tem. Então já fica no 5B. Você sobe de nível, mas vai para uma referência imediatamente superior. Ou seja, muitas vezes ao subir de nível você pode ter uma regressão na sua referência, na sua letra. Certo? Pois bem. E um terceiro ponto, pessoal, e isso se aplica à grande maioria de vocês. Muitas pessoas acabaram se aposentando na letra G da tabela anterior. Ou estão na ativa e ficaram por mais de 6 anos, por muito tempo parados na letra G da tabela anterior. Como nós vimos, agora foram criadas mais 2 referências, letra H e letra I, certo? E aí surgiu o questionamento. Bom, eu fiquei anos na letra G e fui aposentado na letra G. Não tinha para onde progredir. Agora foram criadas mais 2 letras e ao ser enquadrado eu continuei na letra G. Isso é válido? Não, pessoal. Nós temos ajuizado inúmeras ações individuais pedindo, requerendo que essas pessoas sejam reenquadradas ou na letra H ou na letra I. Se ficou 3 anos parado na letra G, a gente pede que vá para a letra H. Ficou mais 6 anos, a gente pede que vá para a letra I. E também se comprovar cursos, certo? Basta também a comprovação de cursos, com base na legislação anterior, mais de 120 horas, para a gente já pedir o reenquadramento para as outras letras, certo? Ainda não temos um posicionamento do Poder Judiciário acerca dessas ações, não saiu uma sentença, mas atualmente a gente já tem mais de 600 ações nesse sentido, certo? Pessoal, o último ponto que eu quero falar com vocês, antes de passar a palavra para a doutora Daniela, a gente vai deixar a resposta para os questionamentos mais ao fim, só para vocês terem uma noção do que o doutor Sérgio estava colocando, do passar, que nós passamos a fase. Por exemplo, muitas pessoas conseguiram incorporar o adicional de permanência, aquele que eu falei dos 25% a mais no vencimento. Esse adicional de permanência acabou por ser congelado. O que eles fizeram agora? Agora eles criaram a gratificação de incentivo à permanência e atividade. Que de incentivo à permanência e atividade não tem nada, por 2 motivos. Antes era 5% a cada ano que eu permanecia na ativa, após completar o interstício aposentatório. Hoje é 4%. Tudo bem, reduziu 1%, até não é tão nefasto assim. O que é nefasto é o seguinte: antes incorporava os proventos de aposentadoria, então as pessoas permaneciam 1, 2, 3, até 5 anos após o interstício aposentatório, para quando se aposentasse, incorporasse de 5% a 25% a mais nos proventos, para que a aposentadoria subisse. Agora não, pessoal, pasme, a gratificação de incentivo à permanência em atividade, que de incentivo não tem nada, ela não se incorpora aos proventos. Aí eu questiono, quem é o professor que vai permanecer 1, 2, 3 anos para receber 4% a mais, 8% a mais daqui a 1 ano, e quando me aposentar eu perco esse direito, certo? Então assim, de incentivo à permanência e atividade não tem nada, certo? Pessoal, eu não queria polemizar, eu não quero polemizar, não é essa a finalidade. Eu já estou encerrando a minha fala por aqui, vou passar a palavra para a doutora Daniela, que vai complementar, e ao final a gente responde, tenta exaurir todos esses questionamentos, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, professoras.
Bom dia aos professores. Primeiro encontro, né, dos aposentados, uma categoria que tem um número enorme, né, de servidoras e servidores aposentados. Como vocês viram, o Felipe inclusive fala bem rápido, né, fala bastante. Isso é só para vocês terem uma ideia, né, de quantas questões, quantas coisas que a gente trata na assessoria jurídica. Isso aqui é só assim, ó, eu não sei se chega a 10% de tudo que a gente recebe, de todas as questões que nos chegam. Para vocês terem uma ideia, a gente tem, enfim, mais de 30 só de ações coletivas, tá? Que estão tramitando, que estão em execução, que estão aguardando julgamento ou que já estão aguardando trânsito em julgado para a gente poder fazer a execução. Então, assim, é muita coisa. Nós três aqui representamos também só um pedacinho de toda a equipe que trabalha diariamente para, enfim, dar o andamento, para dar uma resposta, seja fazer um parecer, responder um e-mail, atender uma ligação, atender lá no sindicato, dar o encaminhamento lá na execução, fazer um pedido de preferência, né, que às vezes a gente recebe lá, vocês mandam lá algumas informações dizendo, eu tenho mais de 60 anos, eu tenho uma doença grave, eu faz tanto tempo, né, que o meu processo está andando, quando é que eu vou receber, enfim. E a gente entende toda essa angústia de vocês. E por que a gente entende essa angústia? Porque a gente tem total conhecimento, noção do quanto o magistério é uma categoria desvalorizada, quanto o salário é desvalorizado e o quanto esse dinheirinho que está lá, né, essa dívida, né, que vocês têm de uma ação judicial, o quanto isso representa para a qualidade de vida de vocês. Tá? Por isso que a gente sempre, quando a gente faz um atendimento, a gente recebe um questionamento, a gente tem que pensar nisso. Pode ser que para o advogado, para quem está lá atendendo, seja só mais um servidor, mais uma servidora. Mas a gente tem que pensar, não, esse dinheiro que o servidor está esperando vai ajudar, ele vai poder fazer uma viagem, ele vai poder fazer uma reforma na sua casa, vai poder ajudar um filho, uma filha. Eu ouço muito vocês falando, tem a minha filha, o meu filho está fazendo faculdade, eu preciso ajudar, eu estou cuidando, porque ainda é uma tarefa das mulheres, né? Cuidado com os idosos, eu estou cuidando do meu pai, eu estou cuidando da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, eu preciso ajudar, do meu marido, né? Então, isso sim, tudo isso, toda essa, é isso que representa esse trabalho da assessoria jurídica, representa vocês terem, pelo menos, né, a cobrança desse direito que foi sonegado por anos e anos e anos e anos e está lá com juros, correção monetária, tudo bem, mas assim, que deveria ter sido pago no momento correto, né, e não demorar tantos anos para vocês receberem. Então, sim, isso é uma preocupação constante da assessoria jurídica, de que vocês recebam esses valores, essas dívidas o quanto antes. Tá? Então, assim, tem, enfim, todas essas demandas, né, que o Felipe trouxe aqui, eu não vou ser repetitiva com todas essas angústias que vocês passam nos seus processos de aposentadoria, nas revisões de aposentadoria. Eu vou ser objetiva e eu fiz assim uma apresentação bem rápida para que vocês já vão anotando as informações. Por quê? Como o doutor Sérgio falou no início, vocês estão aqui 300, 400 pessoas, mas vocês vão levar essas informações para as colegas, né, para suas amigas. Inclusive, muitas vezes, as pessoas que eu atendo me dizem, eu estou ligando, mas depois eu vou passar informação para fulana e cicrana, enfim. Então, isso é importante, que vocês levem essas informações. Porque um outro desafio que nós temos na assessoria jurídica e no próprio sindicato é de que essas informações, essas demandas que estão sendo encaminhadas, elas cheguem ao conhecimento de toda a categoria.
que vocês fiquem sabendo o que está acontecendo, porque muitas vezes eu já atendi também muitas pessoas dizendo, olha, eu não sabia que tinha essa ação, eu não sabia que dava para entrar nessa ação. Então, assim, hoje, inclusive, a gente tem tomado um encaminhamento na assessoria jurídica de que qualquer documento que entre na assessoria jurídica, qualquer documento, a gente já olha lá, transcrição e ficha financeira, a gente já vê, essa pessoa aqui, a pessoa mandou lá para fazer a revisão lá das letras, que o Felipe falou antes. Mas a gente já vai olhar, não, peraí, ela tem direito aqui, reajuste da VNI, ela tem direito também à cobrança dos descontos durante afastamentos, ela tem direito a prêmio educar aposentados. Então a gente faz essa triagem para que a gente possa colocar cada servidor, cada servidora no máximo de ações possíveis. E por isso que, novamente, ressaltando a importância dos seminários jurídicos e desse trabalho que tem sido feito nas bases, aí nas coordenações regionais, de que a gente possa mobilizar a categoria para encaminhar os documentos, para falar com o sindicato, para ir lá na coordenação regional, para ir na regional, no Sindicato estadual, para ligar lá, para a gente poder saber, né, qual é a demanda que tem, o que precisa ser feito, o que precisa ser encaminhado. Mandar os documentos para a assessoria, porque às vezes a gente não consegue também ter uma ideia, né, de tudo, de todos que precisam entrar com essas execuções. Então, assim, o Álvaro vai me ajudar aqui também, né? Eu trouxe apenas 4 das ações que a gente tem hoje, que estamos executando, que estão em execução. E aí, até de todos esses questionamentos aqui que vocês fizeram, né, nesses relatórios aqui de dúvidas jurídicas, a gente vai levar todos eles, tá, lá para a nossa equipe de trabalho, para os nossos colegas também, e na medida do possível a gente vai tentar dar o máximo de retorno e verificar essas dúvidas que vocês trouxeram. Elas são muito importantes para nós, tá? Então, isso aqui a gente leva e depois nós vamos, né, dando encaminhamento, repassando para um coordenador regional, enfim. Então, eu vou só destacar essas 4 ações, por quê? Porque são essas ações que hoje nós estamos executando. A gente já é uma conquista da categoria. Essas ações que eu vou tratar aqui com vocês já é uma conquista. A gente só precisa obrigar lá o Estado e prévia a Fundação Catarinense de Educação Especial que paguem esses valores que o Judiciário já disse, ó, é direito, tem que pagar, tá? Então, essas aqui é só executar, só a gente fazer o cálculo e mandar para o Judiciário para executar. A primeira que eu destaquei, e aí eu destaquei a ação da vantagem nominalmente identificável, porque muitos servidores, principalmente os mais antigos, né, que exerceram as funções de confiança lá antes de 91, fizeram o tal do apostilamento, né? Fizeram um apostilamento e recebem lá uma vantagem pessoal, uma vantagem nominalmente identificável. Essa vantagem, a lei que criou essa vantagem, a Lei 83/93, ela estabeleceu um critério de reajuste. O critério de reajuste era o quê? Sempre que houver reajuste geral de vencimentos do magistério, essa vantagem ela também tem que ser reajustada. E aí, vejam, eu faço até uma relação agora olha como os gestores, eles são inteligentes. Por exemplo, agora no novo plano de carreira, nós tínhamos aqui a VNI, né, a lei lá de 93. Agora, quando eles fizeram o novo plano de carreira, o que eles fizeram? Eles pegaram lá as aulas excedentes e a gratificação de permanência para quem já estava recebendo e tinha direito à incorporação e transformaram nessas tais vantagens pessoais. Qual que é o problema? E aí muitas pessoas vêm e me dizem, sim, mas a tal da vantagem agora está congelada. Nunca mais vou ter o reajuste dessa vantagem? Pois é. Olha a esperteza dos nossos gestores.
A vantagem nominalmente identificável que eu estou falando aqui, a lei prevê que cada vez que tem reajuste geral de vencimento do magistério, tem que reajustar a VNI. Agora eles se aperceberam de uma coisa que, do meu ponto de vista, eu já digo, juridicamente eu não posso dizer que a vantagem está congelada, eu não posso dizer isso, porque a lei prevê um critério de reajuste. Só que na prática esse reajuste é praticamente impossível de acontecer. Por quê? Porque essas vantagens só vão reajustar quando tiver uma revisão geral para todos os servidores do estado de Santa Catarina. E aí, se já é difícil conseguir para a categoria, imagina de todos os servidores do estado. Então, esse é o processo que a gente vem sempre verificando, né, nas legislações, é que eles vão sempre encontrando uma forma de precarizar um pouco mais, de tirar um pouquinho, tá, tudo bem, eu vou incorporar, mas eu não vou deixar reajustar. Eu vou pagar só para quem já recebeu, os próximos não vão mais receber. É o que acontece com uma dúvida que eu tirei, que eu mandei um parecer há pouco tempo para o Robson, uma gratificação lá para os assistentes de educação. Revogaram, né, aquele direito, só recebe quem já estava recebendo lá, os novos que entrarem não vão mais receber. Então é esse o processo de precarização dos direitos, tá? E esse aqui é um exemplo, enfim. Então nós temos aqui a vantagem nominalmente identificável, que nós temos aí as incorporações dos abonos, que vocês já conhecem, né? Aqueles abonos, o abono professor e o abono lei, foram incorporados no vencimento, e aí, administrativamente, o Estado não pagava o reajuste da VNI. Então, esses dois reajustes que a gente tem cobrado, Álvaro, pode, por favor, passar? Então, ali, né, os reajustes que a gente tem cobrado, então, desde 2006, o 24,42%, e desde 2009, 19,62%. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe dessa ação, uma observação importante, tá? Que até o Felipe falou aqui dos descontos em afastamentos. Nós temos, como ele falou no início, nós temos 5 anos para fazer a execução dessas ações coletivas. 5 anos. A gente pensa, 5 anos é bastante. Não é. Passa assim, ó, tu nem vê. Quando viu, passou 5 anos. Muitos de vocês já sabem, inclusive, eu me aposentei lá em não sei que ano. Né? Parece que, às vezes eu pergunto para as professoras que vão lá no Cinti, quando é que a senhora se aposentou? A pessoa fica assim, pensando, não lembro. E foi lá, sei lá, em 2014, 2015, né? Essas datas são importantes para nós, por causa desse prazo. A gente tem 5 anos, e só 5 anos, tá? Então, por isso que eu coloquei ali, ó, execução da VNI, nós só temos até fevereiro de 2019. Então, quem não conseguir executar até fevereiro de 2009, infelizmente, depois a gente não consegue mais fazer a cobrança dessas parcelas retroativas, tá? Então, esse é o detalhe. E aí, lá, né, quem tem direito, então, são aqueles servidores que apostilaram o valor daquela gratificação e recebem uma rubrica, um código lá na folha de pagamento que se chama VPLC 83/93. Tá? Então, quem recebe essa vantagem... E mais um detalhe também, tá? Eu tô falando da VNI, mas eu já sei que muitos de vocês também têm outras 2 vantagens que também têm direito aos mesmos reajustes, que são as cotas de produção escolar e que é a complementação da gratificação de regência de classe, tá? Tem essas outras, elas são também vantagens pessoais e elas têm também, a gente também pode cobrar esses 2 reajustes. Então, observem na sua folha de pagamento cotas de produção escolar e complementação da gratificação de regência de classe, assim como a VNI. E aí ali vocês já têm, né? Eu estou colocando
Isso vai aparecer nas outras, mas esses aqui são os documentos básicos que a gente precisa para praticamente todas as ações judiciais. Todas. Essas que o Felipe falou anteriormente, também. Aí a gente vai ter lá uma ação que precisa de um processo administrativo, precisa de uma portaria, alguma coisa. Mas esses aqui são os documentos básicos, tá? Básicos. Procuração, assistência judiciária, transcrição e as fichas financeiras, tá? Que agora, inclusive, né, elas estão todas disponíveis aí no portal do servidor. Eu sei que já tem aqui algumas pessoas que fizeram, vou falar dessa ação porque algumas pessoas colocaram, inclusive, aqui nos questionamentos. Eu, inclusive, já reconheci os nomes aqui dessas professoras a Nérica Zimmer, a Marilena Longaretti, deixa eu ver quem mais aqui que trouxe, e a Márcia Aparecida Silva Matos. Reconheci esses nomes porque é uma ação que a gente tem acompanhado diariamente, tá? É uma ação muito importante para as servidoras, para os servidores que exerceram, né, o seu cargo nas APAES, na Fundação Catarinense de Educação Especial, e que tem direito, então, à gratificação de produtividade. E aí um detalhe, eu vou citar um exemplo de uma pessoa que está aqui, que é coordenadora, foi coordenadora, atualmente está contribuindo, né, lá com a Regional de Curitibanos, que é a dona Josefina. A dona Josefina, ela demorou um tempão para perceber que ela tinha direito à produtividade. Que ela foi aposentada, trabalhando em APAE, só que ela foi aposentada antes dessa portaria conjunta ali, 026 de 2004. E aí o que acontece? Quem se aposentou antes dessa portaria conjunta estava com vínculo com a Secretaria de Educação. Nós temos recebido muitos casos, já temos, né, a maioria que começou a receber. Tivemos inclusive que fazer mandados de segurança para essas professoras, tá? Mas assim, tem muita gente ainda que não sabe, e principalmente porque são professoras já com mais de 60, 70 anos de idade, tá? Eu sei, eu estou vendo aqui que tem muitas de vocês, e isso me impressiona, inclusive, eu falei aqui com uma professora aqui no início também, que veio falar aqui com a gente sobre que ela conseguiu uma aposentadoria, que trabalhou 48 anos no magistério. 2 vínculos, está aqui a professora, 48 anos e ela está aqui. Né? Gente, 48 anos de trabalho, é mais do que a minha vida inteira, né? Exatamente, essa é a dedicação, né? E assim como ela, eu sei que tem muitas outras aqui que dedicaram uma vida inteira, lá ainda quando às vezes não tinha nem diretora, não tinha merenda escolar, naquelas escolas isoladas, enfim. As turmas multisseriadas, né? Fazendo professora, merendeira, diretora, secretária, tudo, né? Faxineira, pois é. Então, essas professoras, por isso que é importante, né? Por isso que é importante conversar com essas pessoas. Às vezes essas pessoas estão... A professora que trabalhou 48 anos está aqui, está militando, né? Ainda está se dedicando para o magistério, mesmo depois da segunda aposentadoria. Mas tem muitas pessoas que infelizmente não vêm, né? Que você tem que ir lá na casa, tem que ir lá conversar diretamente. A pessoa, ela não... Hoje com a era da informação, né? Agora vocês nem recebem mais um contra-cheque. Quem é que acessa a internet? Quem é que tem um e-mail? Quem é que... né? Então, enfim, tem tudo isso.
Então é só para eu destacar a importância de conversar com essas pessoas, né, para divulgar essa ação. Então, quem tem direito, né, à gratificação de produtividade? Todas as professoras e professores aposentados que atuaram nas APAES até a data da aposentadoria. Precisa comprovar que atuou na APAE até o momento da aposentadoria, tá? E aí a gente tá, então, essa ação já transitou em julgado. O tal do trânsito em julgado, todo mundo já sabe o que é, né? Então tá, não vou nem explicar aqui. Posso explicar? O trânsito em julgado significa que não cabe mais nenhum recurso daquela decisão, tá? Ninguém, nem nós, nem o Estado pode recorrer. Então, ela já é uma decisão definitiva, tá? Transitou em julgado, ela se torna definitiva e a gente pode daí executar, cobrar, né, aquela dívida. Então a gente está, né, fazendo a execução dessa ação. E aí os documentos, e aí eu só destaquei ali, né, dos professores então que se aposentaram antes de 2004 para também enviarem as portarias que colocavam à disposição da fundação ou das APAES, tá? Porque o que acontece? Antes de 2004 a Secretaria de Educação fazia convênios com a fundação e aí os servidores eram cedidos, né, para a Fundação Catarinense. Prêmio Educar Aposentados, mais uma ação governamental que deixou, né, os professores aposentados de lado, né, dos aumentos remuneratórios, lá em 2008. Então, foi criado o Prêmio Educar, em março de 2008, uma verba remuneratória, né, disfarçada de abono, né, mas uma verba remuneratória. E aí, os professores que já estavam aposentados, em março de 2004, não receberam. E aí, depois de uma luta, né, uma luta da categoria, não foi de graça, ninguém, o governador do estado não foi lá e disse, peraí, eu esqueci os aposentados. Não foi isso que aconteceu, né? Foi feito cobrança, foi feita mobilização, cobrança do sindicato, e aí, então, lá em agosto de 2008, ele instituiu o prêmio Jubilar. Só que não pagou o retroativo. O tal do retroativo lá de março até julho de 2008. Então essa ação é para cobrar esse período. As pessoas veem, às vezes quando as pessoas me perguntam sobre determinadas ações, essa é um exemplo e o Prêmio Educar nas Férias é outro. Eu já digo assim, um pouco até envergonhada, né? Eu digo, olha, não é um valor significativo, não é tanto dinheiro, mas é um direito de vocês. E as pessoas já me dizem, não importa, é o meu direito, eu quero receber, porque eu deveria ter recebido, então é meu, né? Então é isso, a gente tem cada uma dessas ações, por menor que seja o valor, é importante. E aqui, agora, é a última ação que eu vou tratar, que é a restituição do imposto de renda, tá? A restituição do imposto de renda, o Felipe falou aqui anteriormente para vocês das indenizações de licença-prêmio, né? Que muitos servidores se aposentaram e não puderam usufruir licença-prêmio e agora a gente está cobrando na justiça, né, a indenização dessas licenças. Só que houve um período em que o Estado autorizava essa indenização ou a conversão em pecúnia em atividade. E aí ele pagava lá 3 meses, né, da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Mas olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Pagava a indenização da licença-prêmio, mas o imposto de renda comia 27% em muitos casos, né? E aí, tá? Então, essa ação da restituição do imposto de renda, e aí nós temos a questão das licenças-prêmios que foram indenizadas durante a atividade
e também as diferenças, né, das remunerações pagas em atraso. Eu já vi muitos casos, e vocês prestem bem atenção, eu já vi muitos casos de pagamento retroativo de abono de permanência, tá? Porque o que acontece? Você cumpre o interstício aposentatório, pede o abono de permanência. Aí, quando que vai ser deferido o pagamento do abono de permanência? 5, 6, até mais meses depois do pedido. E daí vem aquele valor atrasado lá na folha de pagamento. Mais uma vez, vai lá o Estado e taxa lá o imposto de renda, tá? Então, tem também, são essas duas questões, licenças prêmio-indenizadas e a remuneração atrasada, né, ou exercícios a 2360, o 2095 e o 1161, tá? Geralmente são os códigos onde aparecem essas verbas que foram pagas atrasadas ou as indenizações de licença-prêmio. E lá, então, vai ter daí o desconto do imposto de renda de forma indevida ou acima do que é devido, tá? Sendo indenização, inclusive, não incide imposto de renda, tá? Não pode ter a cobrança do imposto de renda. E aí eu trouxe essas 4 tabelas, isso aqui é só para vocês terem uma ideia pequena dessas 4 ações, de todos os cálculos, as execuções que a gente tem feito aí desde o ano de 2015 até 2018, tá? Isso aqui representa um percentual pequeno, tá? É porque, como eu falei aqui no início, tá? Tudo que a gente está falando aqui é só um pouquinho de todo o trabalho que é feito. Mas isso aqui é só para vocês verem alguns números, tá? Do que tem sido executado e que ainda tem muito para se executar. Eu coloquei agora aqui no final, tá? 2 observações. Porque até o Robson veio e me falou, Dani, fala dos precatórios. Precatório é uma coisa que a pessoa, quando ouve a palavra precatório, ela se esmorece, né? Fica desanimada. Enfim. Mas assim, eu sempre tenho dito para todo mundo que tem lá os seus precatórios, eu digo, gente, já estivemos em situação muito pior, tá? Em relação ao pagamento de precatórios. O estado de Santa Catarina, em comparação, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, lá as pessoas realmente esperam assim 10, 20 anos para receber. Aqui no estado, os precatórios, eles têm sido pagos, tá? Então, não percam as esperanças de receber esses precatórios. Não percam. E aí eu só coloquei essa questão do direito de prioridade, porque assim, lá quando a gente entra quando é feito lá a requisição do precatório, tem um critério que tem que ser observado, que é essa questão do direito de prioridade, tá? Então, quem tem mais de 60 anos, ou quem tem uma doença grave prevista em lei, tá? Não são todas as doenças, mas existe uma lista de doenças que dá direito à prioridade no recebimento dos precatórios. Então, vocês prestem atenção nisso, vejam lá quem tem precatório, conversem com os colegas e aí passem essa informação, tá? A gente vai precisar de um documento de identidade, né, com foto de preferência, e a doença grave, então, precisa ter um laudo médico que diga que a pessoa é portadora de uma determinada doença grave. E agora eu vou só colocar mais essa última informação aqui, que é a atualização do cadastro no sindicato. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos uma equipe lá no escritório, lá na assessoria jurídica, que cuida dos pagamentos, dos envios dos recibos, tá? Todas as informações que a gente precisa para fazer o pagamento para vocês, a gente pega lá do cadastro do sindicato. Tá? Então, assim, é fundamental. E a gente tem inúmeros casos que nós não conseguimos fazer contato com as pessoas. Às vezes, até enviado listas para as regionais tentarem localizar as pessoas para elas receberem. Então, assim,
foi tantos anos, né? Faz todo aquele processo, toda aquela espera, morosidade, e aí chega lá no final, a gente quer que a pessoa receba, né? Então é importante atualizar o cadastro, verificar lá com a regional, né? Olha, eu quero saber se eu tenho processo, se não tenho. Entre em contato com a assessoria jurídica também lá no sindicato. Conclui, então, Dani. esse detalhe, por fim, né? Só para a gente destacar a importância de vocês procurarem, tá? Procurem se informar, procurem informações. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Ficamos muito contentes. E eu vou encerrar, senão eles vão cortar o meu microfone aqui. O doutor Felipe vai responder umas 2 ou 3 questões bem rapidamente, e as demais questões, os advogados vão dar uma olhada com mais calma e vão dar um retorno para vocês, tá? Porque o pessoal tem que fazer o check-in até às 13 horas, correto? Check-out. Exato. Saída. Nós temos mais de 70 a 100 questionamentos realizados, tá? Eu separei 2, especificamente, sim, aleatoriamente, mas eu retorno e queria ressaltar a vocês, do nosso atendimento jurídico à tarde no departamento do Sint, certo? Essas dúvidas, por certo, elas podem ser tiradas no atendimento do jurídico do Sint estadual. Vocês não precisam se deslocar até o Sint estadual para serem atendidos por um advogado. Nós também realizamos atendimento por telefone. Então, caso falte algum retorno desse, e ao invés de criticar, entre em contato conosco. Nós estaremos lá à disposição para sanar as dúvidas de vocês, esclarecer os pontos, tá? Como o Robson colocou, a gente tem o check-out até 1 hora, então por isso eu separei, até para que não haja uma debandada geral. Pessoal, tem sido questionado, tem mais de 6 questionamentos acerca da morosidade dos processos e questionamentos de como estão as minhas ações individuais. Então, retomando, essas dúvidas sobre as ações individuais, entrem em contato conosco para a gente analisar o seu caso, o seu processo, como está e passar a informação pertinente. Acerca da demora processual, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês, o processo judicial, ele realmente demora muito, ele tem muitas fases para correr e ao final, quando se ganha uma ação, ainda se inicia a fase de cobrança dessa ação judicial. Nós estamos em Santa Catarina, pode-se dizer até que é um estado privilegiado, um estado de vanguarda no que tange ao poder judiciário. Se nós que estamos aqui, por favor, se nós que estamos aqui, às vezes já temos que esperar 5, 8, 10 anos, muitas vezes, para receber os valores, imagina quem mora em cidades mais caóticas, por exemplo, São Paulo, que o tempo do Poder Judiciário é quase o dobro do que nós temos em Santa Catarina, certo? Mas para se ter ideia, a gente ajuiza uma ação, vai para o Estado contestar, volta para a gente se manifestar a contestação, vai para a sentença. Hoje, um processo para ser sentenciado tem demorado 1 a 2 anos, mais ou menos, na vara da Fazenda Pública, que são as ações contra o Estado. Depois disso, inicia-se a fase de recurso. É um recurso que vai para o Tribunal de Justiça. Não tenha dúvidas, se o Estado perder, ele vai recorrer. Nós, da mesma forma. Então, o processo vai para o Tribunal de Justiça. Abre prazo para manifestação. Até julgar no tribunal, a gente já está falando de uns 4 a 5 anos, muitas vezes. E muitas vezes ainda cabe recursos, os chamados recursos para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Quando termina toda essa fase recursal e sai uma decisão definitiva, a gente pega essa decisão e apresenta um cálculo baseado nela, cobrando esses valores do Estado. Então, por isso, pessoal, um processo judicial, ele tem morosidade. Nós, advogados, temos prazo para fazer os nossos atos processuais. São prazos peremptórios, 15 dias, 10 dias. Os juízes, até pelo volume de processos que ele tem, apesar de ter um prazo legal, acabam muitas vezes demorando. Nós temos processo que fica 1 ano na mesa do juiz aguardando uma sentença. Então a gente corre atrás, faz reunião, pede preferência legal, como a doutora Daniela botou, em razão de idade, em razão de doenças graves, mas muitas vezes há sim essa morosidade, certo? Então, pessoal,
Ah, perfeito. Pessoal, o Sérgio me lembrou um ponto muito interessante, que é a chamada carona nas ações coletivas, tá? Muitas vezes, pessoal, a gente trabalhou aqui, como a doutora Daniela disse, nós temos mais de 30 ações coletivas, certo? A pessoa manda o documento para a regional, vai para o síndico estadual e vai para a assessoria jurídica. E muitas vezes essa pessoa entra no Poder Judiciário e fala, mas espera aí, não tem a minha ação ainda. Fato, não tem uma ação no seu nome, mas a ação já está ajuizada no nome do sindicato. Por exemplo, a ação de férias, como eu falei, que retroage as aposentadorias a partir de setembro de 2005. Esses documentos estão todos no escritório, inclusive digitalizados, para que no momento oportuno, quando sair aquela decisão definitiva, a gente cobre da pessoa. Tá? Então é nesse momento da cobrança individual que aí sim vai aparecer o nome no Tribunal de Justiça. Até então, a ação está no nome do sindicato, certo? Então essas ações coletivas no nome do sindicato, na fase de cobrança, a depender da ação, aí se torna individual, certo? Então, pessoal, eu agradeço aqui, em nome da assessoria jurídica, a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, conversar um pouco com vocês, sanar essas dúvidas, estar perto da categoria, tá certo? Só lembrando... Obrigado. Obrigada. Quero agradecer aos advogados, a vocês que ficaram aqui ouvindo, tirando as dúvidas. E lembrar que nós vamos retornar às 14 horas com uma palestra bem importante sobre saúde. Primeiro encontro estadual de aposentados e aposentadas do Sinte, em Florianópolis, dias 8 e 9 de novembro. Reunindo a história da nossa educação.